Vai falar sobre um cego que se chama Bartimeu. Alguém se lembra de Bartimeu? A gente hoje vai estar a falar de Bartimeu, não só de Bartimeu, mas também de Bartimeu. E antes de iniciar, deixa-me só dizer isso. A gente está a viver tanta coisa enquanto igreja. A Eunice acabou de estar a falar agora do retiro que nós vamos ter. A gente tem este retiro uma vez por ano. Se há investimentos que valem a pena na tua vida tu fazeres, este é um deles. Não faltes ao retiro, porque Deus vai agir poderosamente naquele lugar. E há momentos com Deus, e muitos de nós estamos aqui, nós sabemos isso, há momentos com Deus que marcam a nossa vida, verdade ou mentira? Eu acredito que esse poderá ser um deles. Porque há alguma coisa de especial e de sobrenatural quando nós nos afastamos simplesmente para estar na presença dEle. Interessante, quando eu cheguei a Portugal há uns anos e falava com várias pessoas e perguntava sempre: como é que tu te converteste? Havia uma grande maioria de pessoas, sabem como é que elas respondiam? Foi num... Diz lá mais alto. Foi num retiro. Eu, a sério. Eu comecei a pensar assim, bem, a quantidade de pessoas que diz que se converteu num retiro é assim tão grande. Porquê, igreja? Porque há alguma coisa de especial quando nós nos desviamos das nossas distrações, preocupações da vida, o lugar onde nós vivemos, e nós retiramos um tempo simplesmente para estar com Deus e abrir o nosso coração para Ele. E eu gostava que esta manhã nós começássemos assim, a abrir o nosso coração, porque escutem, a palavra vai ser a mesma, mas se calhar nem todos vão receber da mesma maneira. E eu quero dizer que a forma como tu receberes esta palavra pode mudar a tua vida. Porque mudou a vida destes dois homens que nós vamos ver. E o primeiro deles é Bartimeu. Diz assim na palavra de Deus, Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam a sair da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, toda a gente pode dizer isso, que era cego, estava sentado à beira do caminho a pedir esmolas. Vocês estão a visualizar? Este homem que era cego, estava sentado à beira do caminho a pedir esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tem coragem, levanta-te, ele está-te a chamar. E lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a tua fé curou-te. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar, igreja. Deus, nós agradecemos-te pela tua palavra, Senhor, e nós te pedimos agora em nome de Jesus que o teu Espírito venha convencer cada coração que aqui está da tua palavra, Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu já fizeste na nossa vida e pelo aquilo que tu continuas a fazer. Nós oramos em nome de Jesus para que esta manhã seja uma manhã de cura, uma manhã de milagres nesta casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o título desta mensagem, segundo o versículo 52 que nós acabámos de ler, é A Tua Fé Curou-te. Olha para a pessoa que está ao teu lado, como é nosso bom costume, e diz aí: a tua fé... Está muito baixinho, igreja, bora lá. A tua fé curou-te. A tua fé curou-te. Então, quando a gente começa a ler esta passagem, diz que Bartimeu, ele era cego. Só que quando nós lemos no versículo 52, o versículo que está a terminar, nós percebemos que Bartimeu, ele recuperou a visão. Então ele não foi sempre cego. Está aí toda a gente? Ele não é um cego de nascença, ele não nasceu cego. Ele ficou cego. E a Bíblia não diz porque é que ele ficou cego. Uma coisa nós sabemos é que ele não era e que agora é cego. E eu não sei se isso já aconteceu na tua vida, em que tu já tiveste alguma coisa na tua vida, mas que hoje já não tens. Eu vivia naquele país, mas eu já não vivo. Eu vivia naquela cidade, mas eu já não vivo. Eu tive aquele relacionamento, mas eu já não tenho. No caso de Bartimeu, eu via, mas agora eu estou cego. Eu não sei, mas em relação a ti, em relação a cada um que está aqui, mas muitas das vezes há coisas que nós já tivemos
e que agora não temos, e que o facto de nós não termos essas coisas que um dia já tivemos foi o início de uma avalanche que começou a acontecer na nossa vida. Está aí alguém? Eu perdi aquele relacionamento, e quando eu perdi esse relacionamento foi como se fosse a primeira pedra que começou a fazer com que toda a montanha começasse a desabar. Está aí alguém? Eu não tinha aquele trabalho, ou eu agora não tenho aquele trabalho, mas eu já tive aquele trabalho. E quando eu fui despedido, isso foi o início de uma catástrofe que começou a acontecer na minha vida. Eu vivia naquele país, mas quando eu deixei de viver naquele país, ou eu deixei de viver naquela cidade, isso foi o início de alguma coisa que começou a acontecer na minha vida e que parece que tudo começou a ruir a partir daí. Quando a gente olha para a história de Bartimeu, nós começamos a ver que ele não era cego e que ele agora é cego, e ele agora encontra-se num lugar em que ele está sentado a pedir esmolas. Igreja, hoje em dia é difícil ser cego. Hoje em dia ainda é complicado ser cego. Vocês conseguem imaginar ser cego há 2000 anos atrás? É que a gente passa pela palavra de Deus e vemos Bartimeu era cego, está aqui luz, está aqui... A gente tem que parar para perceber aquilo que a gente está a ler. Bartimeu era cego há 2000 anos atrás. Não admira que ele tivesse sentado a pedir esmolas. Quer dizer, um cego já é difícil hoje em dia. Claro que há 2000 anos atrás, a não ser que o seu pai o pudesse suportar e vivesse financeiramente muito bem, não havia muitos outros lugares onde um cego poderia estar a não ser sentado a pedir esmolas. E o versículo 46 diz que ele estava sentado nesse caminho. E eu não sei se nós nos conseguimos familiarizar, eu acredito que sim, com aquilo que é a realidade de Bartimeu. Em que era, eu encontro-me numa situação na minha vida onde provavelmente eu não esperei estar, e eu olho para mim e eu vejo que esta catástrofe aconteceu, e eu consigo perceber onde é que ela começou, mas eu não consigo bem perceber como é que eu estou aqui, ou o que é que eu estou aqui a fazer, ou como é que eu cheguei até aqui. E há aquela fase na nossa vida em que todos aqueles que estão nesta sala, crentes não crentes, já fizeram esta pergunta que eu acredito que o Bartimeu está a fazer, ou já fizeram esta oração, que é: Deus, eu preciso que tu faças alguma coisa na minha vida. Eu preciso que tu faças alguma coisa na minha vida, porque eu não era cego, agora eu sou cego e agora eu estou aqui sentado a pedir esmolas. Houve alguma coisa que tu tinhas e houve alguma coisa que tu não tens, e isso fez com que a tua vida começasse a desabar, e tu encontras-te num momento da tua vida onde tu fazes a mesma oração que eu acredito que todo o ser humano vai fazer. Senhor, alguns até, eu nem sei se tu estás aí em cima, mas se tu tiveres, eu preciso que tu faças alguma coisa na minha vida. E escuta, não é uma coisa pequena. Eu preciso que tu faças alguma coisa grande na minha vida. Estamos aí? Já alguém fez essa oração? Eu já fiz várias vezes. Deus, eu estou neste lugar. E pode ser um lugar emocional, pode ser um lugar físico, pode ser um lugar na família. Eu estou neste lugar na minha vida e eu preciso que tu faças alguma coisa grande na minha vida. Eu preciso de voltar a ver, eu preciso de voltar a me reerguer, eu preciso de voltar a fazer, mas principalmente a ser alguém que eu já fui. Porque eu não quero passar o resto da minha vida aqui sentado a pedir esmolas. Está aí alguém? Que é assim que ele está. Eu não quero passar o resto da minha vida nesta condição profissional. Eu não quero passar o resto da minha vida nesta condição emocional. Eu não quero passar o resto da minha vida nesta condição familiar. Eu não quero passar o resto da minha vida aqui a pedir esmolas. Deus, faz alguma coisa grande na minha vida, Deus. Faz alguma coisa grande na minha vida. Eu acredito que Deus hoje pode fazer alguma coisa grande na tua vida. Porque Ele fez na vida deste homem. E o Deus que nós queremos é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Escuta, o que nós vemos na palavra de Deus, Ele pode continuar e Ele continua a fazer hoje. Ele hoje vai trazer cura nesta casa no nome de Jesus. E quando nós fazemos essa oração, depois vem aquela parte que ninguém gosta, que é um processo de espera. Ninguém gosta. Quem disser, eu adoro esperar em Deus. A gente entra num processo de espera. Será que Deus vai fazer realmente alguma coisa na minha vida? Eu sei até que Deus pode fazer, eu estou a orar para que Deus faça, só que a gente entra no processo de espera em que será que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Será que Deus pode recuperar este casamento? Será que Deus pode recuperar este relacionamento? Será que Deus pode recuperar o trabalho que eu já tive um dia? Será que Deus pode recuperar alguma coisa que eu um dia já tive e que eu agora não tenho?
E no versículo 47 diz: ao ouvir que era Jesus de Nazaré, Bartimeu começa a gritar: oi, é a minha oportunidade. E às vezes as oportunidades de Deus chegam à nossa vida e a gente não as vê. Estamos aí, igreja? A gente passa a vida a orar. A gente passa a vida a pedir o mover de Deus. A gente passa a vida a dizer: Deus, eu preciso que tu faças alguma coisa grande na minha vida. E Jesus aparece. E o que é que Bartimeu começa a fazer? Começa a gritar: Jesus! Porque ele sabe que é a oportunidade dele para a vida dele ser transformada, igreja. E nós precisamos estar atentos ao mover de Deus na nossa vida, porque às vezes Deus aparece e a gente já nem vê que Ele está lá. Deus abre uma oportunidade, Deus abre uma porta e nós estamos tão circunscritos dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto, dentro das nossas circunstâncias, que nós já nem vemos que está a acontecer o mover de Deus e que Deus está a abrir uma porta e que Deus está a mover uma oportunidade para nós podermos entrar em algum lugar que nós temos estado há tantos anos a orar e Deus diz: eu estou a abrir a porta, ei, eis aqui a minha presença. E a minha oração é que todos nós aqui possamos aprender como Bartimeu. Quando Deus tem um mover na tua vida, grita, irmão. Estou aqui, Deus. Estou aqui, Jesus. Estou aqui para tu fazeres a tua vontade. Estou aqui porque eu sei que tu me podes curar, Deus. E igreja, Deus move-se em alturas específicas, como nós falámos em relação ao retiro, como nós podemos falar em muitas outras questões. É por isso que ao longo da história nós vemos que houve moveres de Deus, que houve avivamentos, verdade ou mentira, porque há alturas, escutem, moveres de Deus não se fabricam de púlpitos, igreja. Moveres de Deus não se fabricam com gritos e com canções. Moveres de Deus pedem-se a Ele e quando Ele vem ninguém consegue ficar indiferente a isso, igreja. Nós não podemos fazer com que haja moveres de Deus, mas quando eles vêm, nós podemos decidir recebê-los ou não. Está aí alguém? E eu acredito que nesta igreja nós estamos a passar por um mover de Deus. E a minha pergunta hoje é: será que tu estás a ver? É como se tivesse um tanque aqui que nós vamos ver daqui a bocadinho, em que as águas se estão a mover. Imaginem que este corredor está aqui um rio. E as águas estão-se a começar a mover. E a minha pergunta é: tu estás a conseguir ver que as águas se estão a mover? E a pergunta é: será que tu vais ter fé para entrar ou não? Vamos parar a história de Bartimeu e vamos até João capítulo 5, onde não vamos falar agora de um cego, mas vamos falar agora de um paralítico, em que Jesus vai curá-lo num tanque de Betesda. E diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Temos todos aí, há um tanque. Ao pé desse tanque estão uma série de coxos, paralíticos, cegos, surdos, uma série de pessoal que está doente. Cegos, mancos e paralíticos. Versículo 45. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Está aí alguém, igreja? Eu tenho 37. Eu consigo imaginar este homem, 38 anos, ainda nem cheguei lá. 38 anos que ele lá está. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: tu queres ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou a tentar entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega na tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O que é incrível é que às vezes a gente está à espera de um mover de Deus, a gente está à espera que as águas se movam, e quando o Senhor que move as águas aparece, a gente parece que não entende. Ó paralítico, tu queres ser curado? Não dá porque eu não consigo chegar à água. Escuta, estás a tentar chegar à água já chegou até ti, irmão. O Deus que move as águas já chegou até ti. E tu ainda estás à espera que a água se vá mover. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? A gente está à espera que a água mova, que a circunstância apareça. E depois a questão aparece e nós começamos eu não consigo lá chegar. Eu não consigo gritar como Bartimeu gritava. Irmão, deixa-me dizer, há alturas na tua vida em que ninguém vai gritar por ti. Há alturas na tua vida
em que tu vais ter apoio de pessoas que te vão levantar, e todos aqueles que estão aqui têm provavelmente testemunhos disso. Há alturas em que tu não conseguias gritar e alguém gritou por ti, alguém te pegou no braço. Não vai acontecer assim em todas as circunstâncias e alturas da tua vida. Alguém concorda comigo? Há alturas em que tens de ser tu a gritar. Tens de ser tu a dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu não vou esperar que o meu marido grite, que a minha mulher grite, que alguém na igreja grite por mim. Eu vou gritar porque eu vejo que as águas se podem mover e que o Senhor que move as águas está aqui. Só que por vezes eu acredito que as circunstâncias em que nós nos encontramos, vamos a Bartimeu, são tão duras e tão difíceis e tão complicadas. Tu consegues perceber como é que este homem estava há 38 anos. E se calhar nós estamos a fazer orações há décadas que não se cumpriram ainda e a gente já não tem forças para gritar. Ou a nossa dor de estar há décadas a fazer orações e elas não acontecerem é tão grande que a nossa dor se tornou na nossa identidade. Eu sou a minha dor. Porque eu vivo esta dor há tanto tempo que eu já nem sei quem é que eu sou se eu não tiver esta dor. Está aí alguém, igreja? Então nós tornamos a nossa dor. E acabamos por nos tornar pessoas que vivem segundo uma perspectiva de vitimização. Escuta, isso não vai acontecer com Bartimeu. Pode acontecer que a nossa dor seja a nossa justificação para que pelo menos alguém olhe para nós. Por isso é que Jesus vai perguntar num caso e no outro: tu queres ser curado? E a gente já vai ver essa pergunta com muita atenção. Mas uma das razões é porque há pessoas que esperam mover de Deus, mas que nem elas têm a certeza se querem ser curadas. Porque o facto de elas terem uma dor é aquilo que faz os outros olharem para elas. Está aí alguém? Então não se trata apenas de uma questão de vitimização, mas é uma questão de falso orgulho, de egocentrismo. Enquanto eu carregar este peso, enquanto eu carregar esta dor, pelo menos eu posso ter a atenção de alguém. E escutem, se nós não gritarmos, ninguém vai gritar por nós. Leva isto contigo aqui, por favor. Abre os teus ouvidos agora no nome de Jesus. Há alturas em que nós vamos ter que gritar tão alto em que a nossa família não vai entender. Os nossos colegas de trabalho não vão entender. As pessoas que estão ao nosso lado não vão entender, assim como não entenderam a fé deste homem que era cego há muito tempo. E sabes o que é que a Bíblia diz que eles começaram a fazer? Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Não, a sério que tu acreditas que Deus ainda pode salvar isso na tua vida? A sério que achas que Deus ainda pode fazer esse milagre? A sério que tu ainda achas, depois destes anos todos, tu ainda continuas a ir à igreja? Depois destes anos todos, irmão, desculpa, mas deves ser burro para ainda ir lá. O mundo vai começar a falar alto, pessoas da tua família vão começar a falar alto, mas como é que tu ainda não perdeste a esperança? E nessa altura tu tens duas opções: ou tu deixas ficar enraizado no lugar onde tu te encontras e as coisas não mudam, ou tu começas a fazer o que Bartimeu começou a fazer, que a Bíblia diz, ele começou a gritar ainda mais alto. Sabem porquê, igreja? Porque ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa na vida dele. Muitas vezes na tua vida há pessoas que não vão entender os gritos que tu estás a dar. E quando estou a falar em gritos, não estou a falar de gritos físicos. Estou a falar em orações reais. Estou a falar do mover genuíno do nosso coração a dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, eu arrependo-me. Senhor, eu quero realmente mudar. Eu não estou a dizer isso da boca para fora. Eu realmente quero que a transformação venha à minha vida para ser uma pessoa diferente e para viver de uma maneira diferente. Irmão, nós vamos ter que gritar ainda mais alto porque as pessoas que estão ao nosso lado não vão entender como é que tu ainda crês que Deus pode salvar o teu casamento. Como é que tu ainda crês que a tua família pode ser estabelecida? Como é que tu ainda crês que há um propósito de estar aqui nesta cidade? Como é que tu ainda crês em todas essas coisas? E ele grita mais alto: o meu Deus pode! O meu Deus pode! Eu sei que eu estou aqui há 38 anos, mas Deus pode! Deus pode, igreja! Deus pode! E no versículo 49, quando Bartimeu sabe que o chamam, tem coragem, levanta-te, ele está-te a chamar. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ele chega ao pé de Jesus e diz:
com a sua expressão. Não é só com as suas palavras, é com a sua expressão. Eis-me aqui, Deus. Eu sei que tu me podes curar, chegou à altura. E para alguns nesta manhã, escutem, chegou a vossa altura. Chegou à altura. Eu não sei se foi 1 ano, se foram 5 anos, se foram 10 anos, se foram 20 anos. Chegou à altura de tu carregares esse fardo. Chegou à altura de tu não carregares mais essa culpa. Chegou à altura de tu dizeres, basta, porque eu creio no Cristo que pelo seu sangue me lavou completamente e eu recuso-me a viver preso a alguma coisa do passado que já não me prende pelo sangue de Jesus. E alguns de nós, esta manhã, nós vamos precisar de declarar aqui, eu sou curado no nome de Jesus. Feridas familiares, feridas emocionais, feridas espirituais, dores físicas, seja o que for, vai haver cura neste lugar hoje no nome de Jesus, igreja. E escutem, desde que nós iniciámos a igreja há 2 anos, no culto passado, eu não tive tantos testemunhos como tive esta semana de Deus a fazer coisas na vida de pessoas que estão nesta igreja. Desde que nós começámos a igreja, por isso é que eu estou a pregar esta mensagem hoje. Não é normal o que a gente está a viver. A questão é se todos nós que estamos aqui temos coragem para entrar na água, porque é preciso ter fé. E Jesus vai dizer isso claramente. A tua fé curou-te. Quando ele chega ao pé de Jesus, Jesus vai-lhe fazer esta questão. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E a questão aqui é, Jesus, não é óbvio o que é que ele quer? Se ele é cego, adivinha lá o que é que ele quer, igreja? Ele quer? Então eu olho para os discípulos que estão ao lado e os discípulos devem estar a pensar, Jesus se calhar dormiu mal. Jesus se calhar ainda não tomou o pequeno almoço. Jesus, como é óbvio, se ele é cego, ele quer ver. Jesus sabe isso ou não? Então por que é que ele pergunta, igreja? Sabes que Jesus, ele sabe coisas em relação à nossa vida, mas que ele ainda nos vai fazer perguntas. Sabem porquê? Porque nós precisamos de declarar cura sobre a nossa vida. Vocês já viram a quantidade de vezes que na palavra de Deus diz confessem, declarem, profetizem, peçam, orem. Está cheio. Porquê? Porque nós precisamos de declarar essas coisas, como é que o mundo se fez mundo, como é que Deus criou o ser humano, através da sua palavra, através da sua boca. Nós precisamos declarar, claro que Jesus sabe, que Ele quer ver. Só que Ele precisa de declarar isso e alguns de nós precisamos de orar. Sabe porque é que a gente ora no início, como fizemos hoje, porque é que a gente ora no fim? Porque a gente precisa de responder à voz de Deus, igreja. Porque isso é uma manifestação também da nossa fé. Pessoas que têm fé, mas que não declaram, não vão ver muitos moveres de Deus ao longo da vida. A gente precisa de declarar essas coisas e declarar não é gritar, é expressá-las. Porque quando nós expressamos essas coisas, nós estamos a confessá-las. Estamos a profetizá-las, estamos a declará-las. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo aquela pessoa. Há poder nisso, irmãos. Eu já perdoei na minha cabeça. Não conta. Não conta. Eu já perdoei. Não perdoou. Tem que falar, irmão. Tem que falar, tem que declarar, tem que profetizar, tem que sair da boca. Temos que confessar com ela. E muitos de nós ainda não entendemos isso. Achamos que é só uma questão de mente. Achamos que é só uma questão intelectual ou psicológica. Não é, igreja. É espiritual. É espiritual, igreja. Não é emocional, não é mental. É espiritual. Só que só consegue entender as coisas espirituais quem nasceu do... Porque o que é carnal vem da carne. Agora, o que é do espírito é espiritual. Nós precisamos de entender as coisas espirituais através do Espírito. E a minha oração hoje é que o Espírito de Deus venha convencer. Escutem, não são apenas estas palavras, não são apenas os versículos que nós estamos a ler. É a fé com que nós vamos entrar de que Deus pode operar efetivamente estas coisas e começarmos a declarar com a nossa boca de que Deus pode fazer com que a conta do final do mês seja paga.
Eu acredito que Deus pode pagar esta conta até ao final do mês. Eu acredito e não tenho dinheiro, mas eu acredito, e isso está a ruminar na tua cabeça. Horas e horas e horas. Tu não consegues dormir a pensar nas tuas questões financeiras. Quando é que tu te sentaste a declarar isso? Tens fé? Declara. É o que Jesus está a dizer. Tens fé? Declara. Eu quero que tu declares. Eu quero ouvir isso da tua boca. Todos aqueles que estão casados aqui, todos aqueles que têm filhos, não gostas de ouvir da boca dos teus filhos, da tua mulher e do teu marido que eles te amam? Gostas ou não gostas? Diz lá a sério. Ai, eu amo-te. Nunca me dizes. Eu gosto de ti. Porquê que não dizes isso mais vezes? Porque há poder. O Ivan, na oração dos voluntários, estava a falar isso hoje de manhã. Há poder aqui nesta língua, igreja. O mais pequeno dos órgãos, mas conduz toda a nossa vida. Amém? Então declara. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 22 e 24, estas são as palavras de Jesus. Diz assim: tenham fé em Deus. Olha as palavras de Jesus. Tenham, toda a gente pode dizer fé. Tenham fé em Deus. São as palavras dele. Em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, irmãos, abram os ouvidos por favor, que tudo, toda a gente pode dizer tudo, tudo, igreja, tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim se sucederá. E alguns perguntam, então porquê é que eu já orei coisas que não aconteceram? Sim, está a dizer tudo, André. Tudo. Então porquê é que há orações que eu faço há tanto tempo e que ainda não foram respondidas? Escuta, igreja. 1 João capítulo 5, versículo 14. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que a gente pede é da vontade de Deus. Segunda, Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem nos vossos prazeres. Tu pedes bem. Primeiro, tu pedes segundo a vontade de Deus. Segundo, aquilo que tu estás a pedir bem. Ou é para esbanjarmos nos nossos prazeres. E isto muitas vezes confunde-nos. Escuta, e o que Jesus está aqui a dizer, este tudo que nós vemos em Marcos 11, 24, é tudo o que está em harmonia com a vontade de Deus. É simples. Tudo o que tu pedes está em harmonia com a vontade de Deus. Vai acontecer. Vocês receberão. Não significa que nós vamos receber tudo o que pedimos, mas que queremos com fé que o que pedimos é da vontade de Deus e que Deus pode fazer todas as coisas. E sabes o que é fé a sério? É quando mesmo Deus não respondendo às nossas orações, nós permanecemos lá. Deus pode nunca responder a esta oração minha, mas ainda que Ele não responda, porque eu tenho fé. Porque eu tenho fé. É que escutem, há pessoas que têm fé para crer que Deus pode fazer um milagre na sua família e na sua vida. Mas nem tantas pessoas têm fé para que quando Deus não responda às suas orações, terem a fé para perceber que isso foi da vontade de Deus. Está aí alguém? É que isso também é fé. Fé não é só crer que o milagre vai acontecer. Alguns não têm fé para isso, outros têm para a glória de Deus. Mas fé a sério é quando Deus não responde à nossa oração e nós temos fé que, apesar de querermos que aquilo tenha acontecido e nós não entendemos porque é que não aconteceu, ainda assim aconteceu porque foi da vontade de Deus. E aceitar isso é preciso ter muita fé para nós entendermos coisas que nós nunca vamos conseguir entender. Porque é que Deus fez, porque é que Deus agiu. Eu não percebo porque é que Deus fez e agiu daquela maneira ou porque é que aquilo aconteceu, mas eu tenho fé para acreditar que foi da vontade de Deus, igreja. Isso é maturidade na fé. Isso é maturidade na fé. É as nossas orações não serem respondidas e nós permanecermos a dizer foi da vontade de Deus. Há catástrofes que acontecem que nós nunca vamos entender. Bebés que morrem. Mulheres que são violadas. Catástrofes naturais e humanas que nós vemos a acontecer e que nós não temos resposta para elas. Está aí alguém? Eu sou o único. Nós não vamos entender
uma série de coisas que aconteceram, ou sequer porque é que Deus permitiu essas coisas. É das coisas mais difíceis de pregar, de falar no cristianismo. É tão, tão, tão difícil. Escutem, nós nunca vamos entender. Mas Deus pede-nos, confia mesmo quando tu não vês. Confia mesmo quando tu não entendes. Confia quando tu não podes controlar. Confia até quando tu podias controlar, mas tu escolhes não controlar. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Nada lhe passa despercebido. Ele está a ver o sofrimento com que tu estás há décadas. Ele está a ver. E escuta, se tu não ouviste nada do que eu disse até agora, ouviste. Deus não se esqueceu de ti nem da tua família. Eu sei que tu achas que sim. Se calhar por algumas circunstâncias que aconteceram ou que estão a acontecer. Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu da tua família. Ele não esqueceu. Então Jesus diz-lhe, o que queres que eu faça? E ele diz, Raboni, que significa mestre, eu quero ver. E Jesus diz, a tua fé curou-te. A tua fé curou-te. E eu queria terminar com os últimos 2 pontos, para que isso ficasse bem. Se vocês quiserem tomar anotações, estas 2 frases eu quero que elas te acompanhem esta semana. Grandes dificuldades promovem grandes moveres de Deus. Grandes dificuldades promovem grandes moveres de Deus. Quanto maior é a dificuldade, maior é o milagre. Está aí alguém? Eu estou com uma dificuldade que eu não consigo entender e parece que cada vez é maior a dificuldade. Irmão, quanto maior for a dificuldade, maior vai ser o milagre. Quanto maior for a dificuldade, mais Deus vai ser glorificado. Porque não há outra maneira de explicar a não ser, foi Deus que fez. Quão mais complicado está o casamento, maior é o milagre de Deus. Quanto maior é a dificuldade da tua situação profissional, maior é o milagre de Deus. Quão maior é a dificuldade em todas as áreas, maior é o milagre, irmão. A gente consegue entender isso? Porque mais evidente fica a glória de Deus. Porque há coisas quando são pequeninas, nós parece que a gente até quer resolvê-las, a gente deixa para Deus. A gente não deixa para Deus. Deus, espera aí que isto eu tenho, isto eu consigo. Deus também quer resolver as pequenas coisas da tua vida. Deus quer resolver as pequenas cicatrizes que ainda estão no teu coração. Deus quer resolver aquelas pequenas coisas que os outros não conseguem ver, mas tu sabes que ainda estão dentro de ti. Deus também quer essas coisas. Agora escuta, grandes dificuldades promovem grandes moveres de Deus. Tu estás aqui esta manhã e estás a passar dificuldades altíssimas. Escuta, Deus está a preparar terreno para fazer um milagre que tu nunca pensaste vir. Enquanto tu estás aqui, Deus esqueceu-se de mim. Deus está-te a dizer, eu estou a preparar um milagre que nem tu sabes que vem aí. E nós vemos isto vez após vez, após vez. Com cegos, Bartimeu. Com paralítico, com este homem. E nós vemos vez após... Escutem, até com ressurreições nós vemos isto. Verdade ou mentira? Espera que ele morra que eu já vou lá. Espera, morreu, já não dá. Vem Jesus, ressuscitou. Grandes dificuldades são terrenos férteis para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, igreja. Então, escuta, a tua dificuldade não é demasiado grande para Deus. Está aí alguém? Não é. Eu sei que para ti é, para mim é, para nós é, para Ele não é. Grandes dificuldades promovem grandes moveres de Deus. Segunda e última coisa. Grandes passos de fé promovem grandes romperes. Normalmente nós esperamos grandes romperes de Deus, grandes moveres de Deus, mas queremos dar pequenos passos. Ou seja, eu quero fazer pouco, quero dar um pequeno passo de fé para ver um grande mover de Deus. E escutem, Deus pode fazer ou não coisas grandes com pequenos passos nossos? Pode. Só que nós fazermos disso teologia e doutrina e acharmos que sempre que dermos um passinho pequenino, Deus vai fazer uma coisa grande. Não vai ser sempre assim, irmão. Há alturas na vida em que tu, para veres um grande romper, tens de dar um grande passo. E nós não queremos dar grandes passos. Porque para dar um grande passo é preciso ter uma grande fé. Mas Deus espera isso de nós. Ei, filho, tu queres ver um grande romper de Deus na tua vida? Tu queres ver um grande mover de água? Então porquê é que tu continuas na tua vida a dar passos tão pequeninos de fé? Se calhar se tu desse um passo maior de fé, se calhar o romper era maior. Está aí alguém, igreja?
Eu acredito que alguns de nós, Deus chamou aqui esta manhã para dizer, para de dar passos pequenos, dá um passo grande. Dá um passo grande de fé. Não deixes passos só pequeninos. Não queres viver apenas romperes pequeninos de Deus. E parece que nós nos contentamos com coisas tão pequeninas, igreja, quando Deus tem tantas coisas grandes para nós estarmos a viver. Dá passos grandes de fé. Eu sei que estou aqui há 38 anos, mas Deus pode mover as águas, igreja. Deus pode mover essas águas. E que esta manhã seja uma manhã onde Deus desperta a nossa fé, igreja. Porque sem fé nós não somos nada, nem temos nada. É tão simples quanto isso. Se nós entrarmos por esta porta hoje e se nós sairmos com o mesmo grau de fé, Deus ajuda-nos a ter uma fé cada vez maior, Senhor, para independentemente da dificuldade que eu estou a passar, eu crer que Tu podes fazer um mover tão radical na minha vida que eu já nem conseguia imaginar que Tu podias fazer isto depois de 38 anos, que eu poderia voltar, que eu poderia agarrar na minha maca e que eu poderia começar a andar. Escuta, Deus pode fazer grandes coisas num espaço muito curtinho de tempo. Quando nós colocamos a fé, quando nós damos grandes passos, as curas, os milagres de Deus, que vêm em processos como nós já vimos, mas eles vêm em momentos também. Pega na tua maca e anda. Igreja, ao longo da última semana, tantos testemunhos aqui na igreja que eu ouvi, de pessoas que levantaram a sua maca e subiram aquela rampa. Só que são coisas que a gente não vê. E sabem qual é que é o problema da nossa geração? E eu vou terminar. O problema da nossa geração é que se habituou a ver para... Então se alguém que é cego viesse aqui e se a gente orasse por ele em nome de Jesus e se ele começasse a ver, toda a gente ia sair daqui, houve um milagre, houve uma cura, etc. Quando há mais, sabem, o escândalo que há dentro do mundo evangélico, sabem do que é muito dele se vem? De pessoas tentarem fabricar moveres de Deus com emoções, igreja. Está aí alguém? A gente aqui não fabrica, a gente aqui deixa Deus ser Deus e Ele está a fazer. Não é preciso pessoas caírem. Não é preciso metermos as mãos na cabeça uns dos outros para cair e tentar dar pontapés na perna para ver se o irmão cai, para os outros verem que está a haver um mover de Deus. Está a haver um mover de Deus, igreja. E sabem como é que a gente vê isso? Com arrependimento genuíno e com mudança de vida. Com curas, sinais e maravilhas que estão a acontecer no espírito, na emoção. Quando eu digo na emoção, na mente, na alma. Coisas que ninguém consegue ver, mas que quem passa por elas consegue ver. Espera aí, o meu casamento ficou diferente. Espera aí, aquela dor que eu tinha não tenho mais. Porque os outros que estão aqui não estão a ver isso. E sabes porquê? Porque não é para tu veres. Porque não é para tu veres os milagres dos outros, é para tu experimentares o teu. E Deus trouxe-te aqui. Sabem, é das maiores amarguras que eu tenho é ver que o mundo evangélico se tornou num folclore de emoções em tantas das vezes. Em que as pessoas vão ao culto porque elas têm que sentir ou experimentar qualquer coisa. Tu não tens de sentir nem experimentar nada. Mas se Deus quer mover, tu vais sentir aí. Tu vais sentir. Tu vais chorar. As tuas emoções vão palpitar. Mas isso não é fruto de uma emoção criada pelo teclado ou pela bateria. É porque Deus está neste lugar, igreja. Eu vou chamar o grupo de louvor e eu gostava de fazer uma última pergunta para todos aqueles que estão aqui. Quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, o que é que tu vais responder? Jesus perguntou, então um como o outro, ao paralítico e ao cego. Ei, Davi, o que é que tu queres que eu te faça? Bruno, o que é que tu queres que eu faça? A mesma pergunta ao cego e ao paralítico. E eu acredito que o Senhor nos quer fazer essa pergunta a cada um de nós hoje. Ei, tu que estás aqui, o que é que tu queres que eu te faça? E eu gostava que tu orasses sobre isso. No teu lugar. Sem orar por ninguém. E que tu deixes que o Espírito de Deus fale à tua vida. No discipulado nós tivemos a ver as várias maneiras com que Deus fala. 10 maneiras com que nós vemos Deus a falar através da sua palavra, pelo menos. Então abre espaço para Deus falar à tua vida. E responde-lhe, fala com Ele. Fala com Ele.
O que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu estás à procura? E se calhar alguns que estão aqui hoje eu queria que a minha família melhorasse. Eu queria que a minha situação profissional melhorasse. Eu queria que a minha situação espiritual mudasse. Se tu não sabes o que é que tu tens que orar, o Senhor vai te revelar. Mas se ainda assim tu não sabes, ora simplesmente uma coisa. Jesus, leva-me ao primeiro amor por ti. Eu quero viver o primeiro amor que eu vivi contigo lá atrás. Eu quero viver esse amor. E se calhar essa vai ser a tua oração hoje. E vou terminar como termina o versículo 52, que diz: imediatamente ele recuperou a visão, Bartimeu, e seguiu Jesus pelo caminho. Escuta, o milagre antecede o compromisso, muitas vezes. O milagre chegou à minha vida, então eu vivo comprometido com Ele. Quantas pessoas não experimentaram o milagre de Deus e abandonaram? Está aí alguém? Jesus é sempre bom, Ele não vai deixar de operar essas coisas. E tantas vezes Ele operou na vida de pessoas que depois, passado algum tempo, abandonaram e não o seguiram. Bartimeu não foi assim. Eu fui curado, eu era cego e agora eu vejo. Eu vou seguir este homem o resto dos meus dias. Então o que eu oro também esta manhã é que haja um espírito de compromisso para todos aqueles que estão aqui, de poderem experimentar o que nunca experimentaram, de poderem viver o que nunca viveram, mas que isso se traduza num compromisso do relacionamento com Jesus. Podemos ficar de pé, igreja? Senhor, nós te agradecemos porque tu estás a mover as águas nesta igreja, Senhor. Nós te agradecemos porque tu estás a transformar corações, Deus, a transformar mentes, Pai. Tu estás a operar milagres, Senhor. Sinais, curas e maravilhas, Deus, que tu estás a fazer no meio de nós, Deus. E nós te pedimos, Senhor, continua a fazer a tua vontade. Continua a fazer o teu querer. Senhor, tudo aquilo que nós pedimos em oração, nós queremos que é da tua vontade e que está em harmonia com aquilo que tu queres, Pai. Se nós andamos a orar coisas que não são da tua vontade, interrompa as nossas orações, Deus. Mas aumenta a nossa fé esta manhã, Senhor, para que tudo aquilo que nós pedimos, nós vamos receber, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por famílias restauradas, Deus. Em nome de Jesus eu oro por curas físicas, emocionais e espirituais. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que haja um revigorar do Espírito, Senhor, para que cada um que está aqui possa experimentar a tua verdade, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia e a tua presença, Senhor, porque é o teu Espírito que nos convence de todas as coisas, Pai. Vem fazer com que o teu Espírito deixe sobre este lugar como em Atos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abre cada coração que está aqui para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, igreja, vamos ficar um minuto em silêncio. O grupo de louvor vai começar a tocar depois, mas vamos ficar um minuto só em silêncio. Faz a tua oração a Deus, no nome de Jesus.